Olá, Dorcas, mais um dia para a gente refletir sobre a palavra de Deus. A leitura de hoje, quarta-feira, 2 Reis, capítulo 9, do versículo 11 ao 37. Eu vou destacar para meditar com vocês os versículos 22 e 36. Quando o rei que vai em batalha é perguntado: você vem em paz? Ele responde: como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? E lá no final do capítulo vai falando: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias. A resposta de quem foi combater a idolatria me faz lembrar da passagem que nos orienta que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas sim contra as potestades, contra idolatrias, contra feitiçarias, contra tudo que vem do reino das trevas. Nós somos luz e precisamos iluminar onde há trevas. Na época que nós estamos estudando aqui, era na base da guerra física, na guerra de derramar sangue. Nós estamos vendo todo o capítulo de Reis que estamos lendo, é guerra, é sangue, é morte, é traição, e era dessa forma. E hoje em dia nós não precisamos ir para a batalha corporal, graças a Deus. Nós podemos e devemos ir todos os dias para a batalha espiritual, mudando nossa mente, mudando nosso comportamento e joelho no chão, repreendendo todo o mal ao nosso redor. E todo o mal que às vezes vem poluir nossa mente, tirar a nossa visão, nosso alvo, que é Jesus Cristo, que é a santificação. Então pode haver paz enquanto continua toda a idolatria. Precisamos ver se quando estamos com falta de paz, se nós não estamos idolatrando alguma coisa, algum pensamento, alguma pessoa da nossa vida que nós estamos colocando acima de Deus. Vamos nos examinar e ver se precisamos batalhar dentro de nós, nos nossos pensamentos, nos nossos conceitos, para que a palavra do Senhor, anunciada por meio dos servos do Senhor, a palavra anunciada pela própria vida, pela própria Bíblia, seja cumprida na nossa vida. Como se cumpriu em capítulo, o que está escrito no capítulo 9 de 2 Reis, seja cumprida na nossa vida a palavra do Senhor, que Ele tem pensamentos maiores, melhores para nós. E para nós alcançarmos esses planos, esses pensamentos que Ele tem para nós, precisamos estar em sintonia com Ele. Que Ele continue nos dando sabedoria e discernimento para fazer escolhas de paz. E paz com o Espírito Santo dentro da nossa vida. E paz com a palavra de Deus sendo praticada através dos nossos atos. Bom, vamos ao segundo ponto da lição 6 dessa semana. Degradação total. E é triste ao lermos todo o texto, tanto o texto bíblico como o texto da lição, de a gente ficar sem palavras com o que acontecia naquela época. Eu destaquei alguns pontos desse texto. Aí um dos resultados do pecado na vida de uma pessoa
ou de um povo é a degradação moral. E justamente por deixarem o que é bom e justo e se envolverem em pecados que obscurecem a imagem e semelhança de Deus impressa em cada ser humano. O homem sem Deus vira um simples animal com instintos bestiais. Esse parágrafo aqui é tão profundo porque as pessoas se envolvem de uma maneira tão grande com o pecado, rompe com a coisa mais natural do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Deus imprimiu em nós a sua semelhança. E quando a gente se afasta, né, quando o ser humano se afasta de Deus a tal forma que eles ficam piores do que animais. Os animais têm mais senso de comportamento do que o próprio ser humano sem Deus. Assim, o povo da aliança, os descendentes de Jacó, o povo que recebeu os 10 mandamentos, que dignificaram a pessoa humana para sempre, estavam mergulhados em um nível de degradação moral que não se via nem entre os animais. Olha que tristeza. O povo lá de trás, que tiveram a experiência do poder do Senhor de livrá-los da escravidão e da opressão no Egito, de protegê-los, de direcioná-los pelo deserto até a terra prometida. Eles estavam na terra que o Senhor prometeu e cumpriu a promessa. Eles estavam agora tão longe, tinham esquecido suas origens, tinham esquecido de tudo importante da vida do ser humano, que o comportamento não se via nem entre os animais. O comportamento humano não se via nem entre os animais. Isso é uma coisa muito triste e alarmante para nós hoje em dia. A adoração a Baal foi colocada em xeque no extraordinário evento no Monte Carmelo entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Às vezes, ao ouvir somente esse trecho da disputa, né, vamos dizer assim, entre os profetas de Baal e o profeta Elias, a gente não tem a noção quando não vemos o texto todo. Não vemos a situação toda do povo. Por que chegou a esse ponto? Não era uma disputa qualquer. Era a comprovação para um alerta, para que o povo voltasse os olhos para o verdadeiro Deus e parassem de adorar a esse Deus falso que estava só fazendo com que eles se degradassem, não vivessem como pessoas, matando crianças para oferecer para um Deus, tendo intimidade física com pessoas e com animais para adorar esses falsos deuses. É uma coisa que dá nojo, que dá ânsia, né? E nós precisamos nos alertar contra isso, porque a geração que nós estamos vendo está em degradação moral. Então nós precisamos fazer o contraponto da dignidade humana, porque temos a imagem e semelhança de Deus e não podemos deixar de mostrar que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Bom, continuando aqui, ele faz uma pergunta: quais as lições que podemos extrair deste triste momento da história do povo de Deus? Primeiramente, podemos aprender que temos de passar
para as próximas gerações a necessidade do temor do Senhor. E é bom lembrar que eu só posso ensinar aquilo que eu sei. E muitas vezes eu ensino muito mais e com mais eficiência quando eu vivo, eu demonstro e não só apenas falo. Às vezes pensamos que o ensinar é um falar e o outro ouvir e está tudo certo. E não é. É a prática. Por isso que nós falamos que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então temos que ler a Bíblia, acreditarmos no que ela está falando, o que ela está nos ensinando, nos orientando e colocar em prática, viver, mudar a minha maneira de pensar, de agir, e assim as gerações que estão crescendo ao nosso redor vai entender o que é ter o temor do Senhor. Não ter medo do Senhor, mas ter alegria de estar na presença do Senhor todos os dias, em todos os momentos. Ter a satisfação de obedecer, porque é muito melhor para a nossa vida quando obedecemos às orientações do nosso Criador. Uma segunda lição é também uma constatação. Talvez a geração que vivemos seja muito semelhante à geração dos reis de Israel. Eu já citei um pouco antes falando sobre isso. Ele coloca que talvez a geração, viva semelhante. Eu não colocaria o talvez não, mas eu vou seguir aqui o que o autor está falando. Talvez a geração em que vivemos seja muito semelhante à geração dos reis de Israel, por conta da degradação que nós vemos nas músicas, nas roupas, nos comportamentos. Então, temos que constatar a nossa triste realidade também e nos colocarmos como sentinelas, como vigilantes, para ensinarmos com a nossa vida como nós devemos proceder e não permitirmos de maneira tão passiva vermos as novas gerações indo para o inferno, né? Porque quando não temos comunhão com Deus e desobedecemos ao Senhor, não aceitamos Cristo como Senhor da nossa vida, infelizmente esse é o destino. Então ele termina assim falando: no passado a adoração era direcionada ao falso Deus Baal. Hoje o homem faz de si mesmo um Deus. E é uma verdade, né? É um tal de selfie daqui, selfie dali, e estica daqui, estica dali. Tudo bem nós cuidarmos do corpo, da saúde, melhorarmos a aparência quando podemos, mas não é a aparência externa que é o mais importante. A aparência externa, seja ela de qual forma tivermos, vai voltar a ser pó. Agora, a aparência interna do comportamento, do coração e da mente, essa é eterna. Então, porém, ao invés de melhorá-lo, tornando-o semelhante à divindade, o pecado tem o tornado pior do que os animais. Então precisamos estar em alerta. Eu estou fazendo, todo mundo está fazendo, eu quero ser igual a todo mundo. E essa não é a mentalidade do servo do Senhor. A mentalidade do servo do Senhor todo mundo está fazendo, mas eu não quero fazer igual a todo mundo, porque eu não quero me tornar igual a todo mundo. Eu quero me tornar cada vez mais semelhante ao meu Criador, ao meu Redentor, meu sustentador, meu libertador, meu Salvador. A minha aparência precisa ser da aparência de Jesus.
emitir o perfume suave de Jesus, para não ficarmos piores do que animais irracionais. Se Deus quiser, amanhã nós voltaremos refletindo sobre o ponto 3. Boa leitura, bons estudos e boa reflexão em cada leitura que estivermos fazendo.